Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje projetos que regulamentam os aplicativos de transporte de passageiros estão em debate no Senado. As notícias de ecologia e sustentabilidade na coluna Momento Eco e uma entrevista sobre a lei de combate ao tráfico de pessoas. O Senado Notícias Revista começa agora. Um dos assuntos quentes da próxima semana deve ser a regulamentação dos aplicativos para transporte de passageiros, tipo Uber e Cabify. Existem duas propostas na casa. Uma veio da Câmara e é defendida por taxistas que pedem rapidez na votação. O outro texto, mais ao gosto das empresas de aplicativos, tem apoio do relator no Senado. Entre os parlamentares ainda não há consenso, como ficou claro na sessão da última quarta-feira. Temos aqui sobre a mesa. O presidente até colocou em votação o pedido de urgência para regulamentar os aplicativos como Uber, Cabify e 99, mas não houve acordo em plenário. Nós estamos tendo uma caravana de taxistas do Brasil inteiro, um povo sofredor que merece a discussão. Ninguém está proibindo o Uber, é regulamentando. Então nós temos que enfrentar, tem temas que a gente tem que enfrentar. Que nós possamos levar esse assunto numa discussão e num debate com as duas categorias, porque nós estamos cansados de saber que neste caso, nesse exato momento, os taxistas do Brasil e os mototaxistas estão prejudicados. Esse entendimento não sendo alcançado, nós precisamos deliberar essa questão. E por quê? Porque o serviço de Uber não pode continuar sem ser regulamentado. A dificuldade está na hora de decidir o espaço que o Estado deve ter na regulamentação do transporte remunerado privado. No texto original da Câmara, a fiscalização fica por conta dos municípios e do Distrito Federal. É preciso que haja o poder do município de delimitar um máximo de automóveis a serem utilizados como Uber. Precisamos definir essa questão da placa vermelha, porque no caso da placa vermelha, necessariamente teria que ser um automóvel de aluguel, fugiria um pouco do espírito daquilo que é o Uber. Já o relator do projeto no Senado acredita que o texto da Câmara retira a livre concorrência dos aplicativos, que passariam a funcionar como um táxi. Ele sugere outras regras para controlar e fiscalizar carros e motoristas. A empresa ter pelo menos uma representação no Brasil e cadastro atualizado de todos os motoristas. Ele não exige placa especial. Eu acho muito difícil nós aprovarmos direto o projeto que veio da Câmara. Que o projeto que veio da Câmara, ele torna o Uber, na verdade, um táxi, porque ele exige que o Uber use placa vermelha. Quando usa placa vermelha, é concessão do poder público. Aí vira um instrumento político na mão do poder público, o que nós não queremos. Queremos liberdade para todos que usam aplicativos. A discussão do texto tem enchido os corredores do Senado. Muitos taxistas vieram pedir a aprovação da urgência para o texto do jeito que veio da Câmara. Que sejam fiscalizados como nós somos fiscalizados, ou seja, que a coisa fica coesa, homogênea e leal, não do jeito que está. Já os donos dos aplicativos são contra o modelo sugerido pela Câmara. Eles defendem uma regulamentação nos moldes apresentados pelo senador Pedro Chaves. Nas redes sociais, fazem campanha contra o projeto original, por considerar que o texto aumenta a burocracia e inviabiliza o serviço. As comissões poderão aprofundar no conhecimento do projeto e, a partir daí, incorporar coisas importantes no projeto, atendendo tanto os taxistas como o pessoal que usa os aplicativos. Na terça-feira, o projeto sobre os aplicativos vai ser debatido na Comissão de Ciência e Tecnologia e pode ser levado ao plenário. O presidente Eunício Oliveira se comprometeu a colocar a urgência da matéria em votação.
Garantir boas condições de vida para os seres humanos deve ser levado em conta nos esforços para a preservação do meio ambiente. Esse é um dos temas de hoje da coluna Momento Eco, que apresenta ainda os números recentes do desmatamento na Amazônia, com o repórter César Mendes. Esse é um espaço dedicado à preservação do meio ambiente, mas hoje nós vamos lembrar que o ser humano também é parte do que deve ser protegido. Ou seja, um meio ambiente saudável pressupõe condições de vida adequadas para homens e mulheres também. E o trabalho é uma parte importante dessa equação. Uma portaria publicada pelo governo federal essa semana muda as regras de fiscalização do trabalho escravo no Brasil. Segundo o Ministério Público Federal e a Organização Internacional do Trabalho, a mudança pode estimular práticas de trabalho degradante. Por incrível que pareça, esse tipo de coisa ainda é encontrada em nosso país. Em 20 anos de atuação das equipes de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho, entre 1995 e 2015, mais de 49 mil pessoas em situação análoga de escravidão já foram libertadas em nosso país. Aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, 2 decretos legislativos já foram apresentados para revogar a portaria. E no Senado, o senador Paulo Paim já solicitou que o ministro do Trabalho venha à Comissão de Direitos Humanos trazer esclarecimentos. A escravidão moderna, segundo o economista e professor da Universidade de Aberdeen, Sindron Carra, é 30 vezes mais lucrativa do que a escravidão praticada nos séculos 18 e 19. Agora uma notícia boa. Dados divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente apontam uma redução de 16% no desmatamento da Amazônia Legal entre agosto do ano passado e julho desse ano. Foram cerca de 6.600 quilômetros quadrados de desflorestamento contra quase 7.900 no período anterior. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias sobre os esforços para a preservação do meio ambiente. A Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas completa 1 ano agora em outubro. A legislação é resultado do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para investigar essa prática. A senadora Vanessa Graziotin, que presidiu a CPI, e o senador Paulo Paim fazem um balanço sobre a aplicação da lei. Foi uma vitória muito grande, né? Nós não tínhamos uma legislação mais completa que tratasse o enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, tráfico nacional e tráfico internacional. E quando tivemos uma CPI, eu participei da CPI, nós chegamos à conclusão da necessidade de transformar o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, enfrentamento, numa lei, porque teria muito mais força, não é? Agora, infelizmente, a lei ela foi aprovada, ela foi sancionada num momento de uma grave crise econômica, não é? Se por um lado, como instrumento legal, foi um avanço importante, por outro lado, o que nós vimos foi exatamente o contrário, caírem as verbas, né? Nós vimos o corte de verbas para os programas fundamentais. A lei foi importante, ficou próximo ao que eu chamo das leis que existem no mundo todo. Agora nós, a partir desse momento, podemos, se depender de mim, aumentar ainda mais a penalidade para que ninguém cometa esse crime da forma que é feito com as pessoas. Por isso que eu defendo a tese que devia ser crime inafiançável, imprescritível, cadeia e multa. E a jornalista Dinalva Ferreira conversou mais sobre a lei de combate ao tráfico de pessoas com o defensor público Leonardo Magalhães. Ele faz parte do grupo de trabalho de combate a esse tipo de crime na Defensoria Pública da União. Doutor Leonardo, nesse período de 1 ano, o que mudou? Já dá para perceber algum resultado concreto da aplicação dessa lei? Sim, a lei de tráfico de pessoas, ela é um grande avanço, porque a legislação brasileira estava muito focada na repressão, né, no combate a crime. E essa lei ela vem mudar o foco também e enfatizar a importância do acolhimento e atenção à vítima. Né? A lei ela prevê algumas
alguns mecanismos, atendimento integral à vítima, evitar atendimento humanizado, assistência jurídica, ela prevê assistência para a vítima independentemente da condição migratória. Então, na verdade, essa lei vem também do ponto de vista da legislação, na verdade, incorporar aquilo que já estava no direito brasileiro com as previsões do Protocolo de Palermo, sabe? Em relação à questão criminal, na verdade, a lei vem prever o artigo 149A do Código Penal e vem unificar, reunir todas as condutas criminais no mesmo artigo de lei para facilitar, porque o tráfico de pessoas, ele é um tráfico que envolve tanto exploração sexual, remoção de órgãos, trabalho escravo. Pois é, um ponto importante é que ele incluiu o trabalho escravo como um tipo de tráfico de pessoas. Sim, na verdade o artigo 149 do Código inicial, ele já previa redução à condição análoga de escravo como crime. Na verdade, esse artigo 149A, ele, na verdade, vem esclarecer aquilo que a legislação já previa. O trabalho escravo já estava previsto como crime, mas com uma capitulação, uma configuração mais dificultada. Na verdade, essa lei ela vem alterando o artigo 149, prevendo o artigo 149A, ela vem, na verdade, esclarecer, facilitar a aplicação, o combate ao crime, sabe? Existem números sobre a aplicação dessa lei, dados sobre o tráfico de pessoas esse ano, por exemplo? Não, esse ano não. O que se tem, o que foi divulgado, foi um relatório global em Viena, no mês de maio, sobre o tráfico de pessoas a nível global. E um dado estatístico interessante é que 54% dos casos de tráfico de pessoas no mundo é para exploração sexual e 38% para trabalho escravo, trabalhos forçados. Essa lei, ela introduziu avanços na política de proteção às vítimas, mas alguma efetividade? Sim, por exemplo, no âmbito da Defensoria Pública da União, na semana que vem, nós estaremos atuando num projeto com o Escritório das Nações Unidas contra Crime e Drogas, a UNODC, e um projeto também financiado pela União Europeia no âmbito do GLOW Act, da Ação Global de Combate ao Tráfico de Pessoas. E esse objetivo nós iremos, uma missão de defensores públicos, que irá ao estado de Roraima para tratar das questões migratórias dos venezuelanos, porque há notícia de tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalhos forçados de imigrantes no norte do país. E então, a Defensoria vai atuar na semana que vem, do 23 ao 27 de outubro, no estado de Roraima, em Boa Vista e em Pacaraima. Já desde 2015, a gente vem com projetos de atuação e conscientização das vítimas, além da questão da assistência jurídica, do atendimento e acolhimento às vítimas. Tá certo, doutor Leonardo, muito obrigada. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.